Caso queira ir direto a algum ponto específico, basta clicar na descrição desse vídeo, aqui embaixo, e clicar no tema desejado. Valeu! Daí, beleza? Ó, aqui ficou legal? Fica, né? Sim, tá. Isso, daí fala alguma coisa aí. Oi, vamos lá, Kobuti. Tá ouvindo aí? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estou com o Ramiro. Tudo bem, Ramiro? Tudo bom? Como tá, Kobuti? Prazer em falar aqui pro teu canal. Esse cara aqui tem mais... Ó, vê se eu estudei bem o seu currículo. Tem mais de 20 anos no mercado financeiro. É verdade, é verdade. 20 anos, eu era moleque, tava jogando bola na escola. Exato. Passou pelo HSBC, Bradesco, Santander, HSBC, Santander, Safra e hoje está na Maestro. Exato. Mas é um cara, até o tema do título aqui, que entende muito de empresas, certo? Fala um pouco do seu background para você entender tanto, que até os caras da XP, que é de empresa, falam, não, o Ramiro é o cara, me ensinou pra caramba, então conta um pouco de onde você adquiriu esse conhecimento, que é o tema desse vídeo. Legal, legal. Bem, a minha história de banco, né, mercado bancário, eu entrei como estagiário em instituição financeira, no meu primeiro emprego de mercado financeiro, no Santander, e eu tive a felicidade, porque eu me encontrei nessa área, né, tanto que eu estou até hoje, que foi já ser estagiário de uma plataforma corporativa do banco. Então, nada mais é do que, fazendo um paralelo com a agência tradicional do banco que atende pessoa física, era vamos dizer, uma estrutura comercial que atendia a grandes contas, isso ainda no interior de São Paulo, né? E ali eu já me identifiquei, porque tem um universo, né, de produtos, uma dinâmica muito diferente do bancário, do universo bancário tradicional, né, que a gente ouve falar quando a gente não está dentro do mercado. Então isso foi em 2001, né, agora está fazendo aí, fez 21 anos dessa primeira entrada no mercado, e eu sempre continuei, fui, né, fazendo carreira como assistente comercial dentro de segmento corporativo, só atendendo empresas. Depois eu trabalhei um tempo em tesouraria, também com atendimento em empresas, sempre comercial, sempre, né, com frente, depois ali de 2006, 2007, sempre comercial, ou seja, sempre visitando o cliente, estando na porta, na frente do cliente, cara a cara. E no mundo de empresas a gente tem uma particularidade, que a gente vai na casa do cliente, né, que a gente fala, né? Então a gente vai visitar a fábrica, a gente vai visitar enfim, a propriedade dele, a construtora dele, a gente vai visitar o galpão, a gente está no local, de fato, diferente do universo mais pessoa física, que a gente atende a pessoa no ambiente mais padronizado, né? O cliente muitas vezes vem até nós. No ambiente de empresas a gente vai, então é muito interessante porque cada visita é uma visita diferente. Você vai visitar uma empresa que está no agronegócio e dali você sai e vai visitar uma empresa de tecnologia da informação, totalmente diferente. Então essa amplitude ela sempre me trouxe muito para esse universo corporativo, que é um universo que não acaba nunca, né? Isso sempre me atraiu. Então ao longo da carreira eu fui dentro dos bancos, dos segmentos. Claro, me movimentando, tem alguns momentos da carreira eu atendi empresas maiores, outros empresas menores, às vezes a limitação é por geografia, às vezes a limitação é por multinacional ou nacional, né? Você muitas vezes atende só isso, só um tipo de carteira, mas sempre nesse universo. E não é à toa que você adquiriu um vasto conhecimento e tem o selinho do XP Empresa, que são poucos assessores que falam, esse cara aqui entende de empresa. Ramiro da Maestro. Então é uma referência aqui no escritório quando a gente fala de XP. Aqui dentro da Maestro eu tive a felicidade, né, quando eu vim para cá em 2020, 2019, né? 2020 já foi o ano da pandemia, já está metade de 2019, um pouco antes, então completando 3 anos. Eu tive a felicidade de vir num momento onde a XP já era uma bandeira conhecida, né, do mercado, ninguém mais tinha dúvida de quem era a XP, do tamanho que ela, né, já tinha atingido naquele momento. Naquele ano mesmo ela fez a listagem, né, lá em Nova York. Então isso ajudou muito porque o universo de empresas, ele quer acima de tudo confiança, né? Ele quer o empresário, o gestor financeiro, a primeira coisa que ele quer é entender que o dinheiro dele está seguro, independente da estratégia. Então acho que esse selo a XP já tinha essa credencial, e eu vim no momento onde
pouca gente dentro do próprio ambiente XP, poucos assessores tinham despertado para a oportunidade que as empresas ainda não estavam atendidas pelo universo da XP, né? Então eu me lembro que as primeiras visitas eu tinha que explicar, não o que era XP, mas como que eu ia atender uma empresa num ambiente que, teoricamente, pelo conhecimento das pessoas, era um ambiente, vamos dizer, entre aspas, de pessoa física. Entendi. Porque essa cultura tinha sido criada ao longo dos anos, né? Sempre foi, né, um ambiente corretor, um ambiente de investimento mais ligado à bolsa. Então, tinha um trabalho a se desconstruir da própria imagem da empresa como uma corretora de valores. A XP é muito mais do que uma corretora de valores. Eu entrei naquele momento que ela começou, de fato, a ter produtos específicos de empresa, né? Então, o convencimento do cliente é falar, vem porque a gente está só no começo do segmento empresa, só no começo de ter produtos adequados para o segmento e que ao longo do tempo a gente vai ter um portfólio cada vez mais completo. Né? Mas na velocidade rápida, na velocidade, né, alta que a XP costuma transitar nos mercados que ela entra. Né? Ela entra, cria um portfólio bastante completo. Às vezes tem uma questão de tempo para poder montar um produto bem estruturado para atender os clientes. Né? Quer dizer, hoje já tem uma base grande de clientes. Não dá para testar o produto, né? Porque você já tem muita gente consumindo. Então, nesse aspecto, a gente já tem, acho que eu tive a felicidade de enxergar essa oportunidade e também de participar na construção, né? Porque aqui nós somos o grande laboratório para a XP, no sentido que a XP nos consulta muito, fala o que você está sentindo, né? na cara do cliente, o que está faltando, o que eles estão dando de feedback. E com isso, com a XP, a gente vai trocando essas experiências para poder chegar numa melhoria de processos, de produtos, da experiência do cliente. Então, resumindo, você é o cara que vai passar informações do que a XP pode entregar para os clientes que têm uma empresa. E aqui eu listei alguns pontos e daí eu vou falar o que eu penso e daí você complementa. Tá? Perfeito. Então, o primeiro ponto que a pessoa associa a XP é investimentos. Então, muitas empresas, às vezes, têm aqueles investimentos, não em bolsa, multimercado, porque não é intuito disso, mas às vezes tem investimento em renda fixa, algo, às vezes um fundo com liquidez diária, ou algo com liquidez em 15, 30 dias, para poder pagar os gastos do dia a dia da empresa. Exato, né? exato. E às vezes está nos grandes bancões, lá, digamos que às vezes não tem os melhores produtos, e a XP, digamos que tem um leque também, como tem na pessoa física, aqui tem na pessoa jurídica também opções para ajudar nos investimentos mais de até curto, médio e longo prazo, mas geralmente são mais investimentos do dia a dia mais da empresa, líquidos, correto? Exato. Porque até não faz muito sentido, quando tem uma empresa, ficar usando investimentos financeiros na empresa, na PJ, melhor na pessoa física, distribuir os lucros e vai na pessoa física. Mas precisa ter um dinheiro lá para poder pagar salário, pagar qualquer urgência, e ter um saldo lá, e a XP tem opções de investimentos para tal, correto? Perfeito, é isso aí. Eu acho que assim, o conceito, normalmente a gente, né, no nosso ambiente de escritório está mais acostumado, a maior parte dos clientes são pessoas físicas, né? É o final do caminho do dinheiro. O dinheiro nasceu muitas vezes numa empresa, onde ele é sócio, onde ele é executivo, né? Onde, enfim, da família, etc. E o dinheiro que vamos dizer, a riqueza que se cria na atividade empresarial, como você disse, muitas vezes ele vai caminhar para a pessoa física, porque os diferentes sócios da empresa vão ter a sua liberdade, cada qual com a sua idade, com o seu perfil, com o seu objetivo de construir o seu próprio portfólio, né? Mas essa distribuição, ela tende a ser anual, uma distribuição de dividendos, né, relevante. E as empresas que têm histórico de geração de caixa, estão no mercado já consolidado, têm uma boa margem, têm um bom mercado, naturalmente elas vão, ano após ano, crescendo, né, o seu portfólio e, periodicamente, elas vão distribuindo para os sócios, né, com alguma frequência, que normalmente é semestral ou anual, ela não é uma frequência tão curta. Né? Então, eu acho que o primeiro objetivo é entender que, para esse recurso, que ele não é uma aplicação de tão longo prazo, né, mas que a empresa pode operar dentro daquele objetivo de mais curto, médio prazo, boa parte com liquidez, uma parte com liquidez imediata, uma parte com uma liquidez ali 15 dias, 30 dias,
dentro do mesmo cenário de risco e liquidez, a gente entregar uma performance melhor. Né? E geralmente renda fixa, né? Porque não faz sentido muito renda fixa. Risco nos investimentos financeiros, você já está correndo o risco do negócio da empresa, correto? Exato, correto. Tipo, é difícil a empresa falar, vou fazer agora uma opçãozinha. Pode até fazer para defender, mas não para rentabilizar assim, né? Tipo, a renda variável, vou botar 30% aqui do que eu tenho de investimento em renda variável. É mais renda fixa para eles até fazer um escalonamento, né? Tipo, isso é diária, isso é para D mais 5, D mais 15, D mais 30. É isso. Claro que quanto maior o menor a liquidez, né, maior a rentabilidade, às vezes a empresa não precisa ter tanto caixa com D mais 1. Então, consegue fazer, e aí a XP tem várias opções para ajudar. E você veja que no contexto atual de mercado, esse portfólio maior, né, porque a XP replica para a pessoa jurídica o mesmo portfólio que a pessoa física pode acessar. Né? Então, quando a gente olha com os nossos concorrentes, os grandes bancos, né, as grandes casas financeiras do Brasil, eles não replicam normalmente o mesmo portfólio. Ele limita apenas a produtos proprietários, então o CDB do próprio banco e os fundos da gestão do próprio banco. Então, naturalmente, aqui você já tem uma limitação de preço. Né? Então, vamos imaginar desde um CDB simples, aqui a gente vai ter o CDB da XP, mas a gente vai ter CDB de outros 20 ou 30 bancos. Né? Então, naturalmente, já se cria um ambiente de concorrência. Algo mais, um mercado mais aberto. Né? Uma plataforma aberta, uma arquitetura aberta. Perfeito. E aqui, um detalhe importante no contexto atual de mercado. Quando a gente fala em renda fixa para as empresas, sempre foi o CDB-DI, né? Indexado a pós-fixado, passivo. E, normalmente, nos grandes bancos, rendendo abaixo do CDI. O benchmark está quase no 100% do CDI, mas nunca chega no 100% do CDI. Aqui, naturalmente, a gente, com um ambiente de arquitetura aberta, a gente já consegue ultrapassar esse benchmark, mas veja que renda fixa é um conceito que o indexador não precisa ser só o pós-fixado passivo. Pode ser o IPCA. O IPCA é um ótimo exemplo, porque as empresas, como todo mundo teve o peso da inflação, você imagina uma empresa com 300 funcionários, que ela tem o reajuste dela anual pelo sindicato, inflação. Ela tem o aluguel do galpão dela, inflação. Ela tem o frete dela, que está atrelado ao diesel. Então, ela tem um peso de inflação que muitas vezes, no sistema bancário, os produtos não conversavam. Porque imagina que no ano de 2000, pós-pandemia, ali a gente falando 2020, 2021, ali, a gente teve o CDI indo a 2, e a inflação no movimento contrário. Né? A gente chegou... Quem só ficou no CDI e perdeu para a inflação. Exatamente. Naturalmente, o caixa, vamos dizer, passivo das empresas, as empresas perderam para a inflação, e a gente sempre gosta de olhar com o empresário e falar, mas qual que é a tua preocupação inicial do caixa? É manter uma reserva de emergência, recompor custos que você tenha na indústria, e esses custos podem ser dolarizados. Então, se esse custo está dolarizado, por que não dolariza um pedaço do caixa? Né? A gente teve um movimento recente, que o dólar foi quase a 6, ele vinha voltando agora para, achando que é para 4,50, ele já voltou para 5. Então, dentro de um cenário de volatilidade, toda empresa tem que se proteger dos riscos financeiros. Para quem tem caixa é mais fácil. Com certeza. Porque ele não tem ele tem uma facilidade muito maior de alocação de quem não tem caixa. Né? Com certeza. E aqui a variabilidade, então esse movimento de plataforma aberta, de poder disponibilizar, por exemplo, um título público de curto prazo, ou seja, a gente atende uma ótica de liquidez, porque o título público tem uma liquidez altíssima no mercado. O cliente resgata, tem dinheiro no mesmo dia, a preços de mercado, mas a gente tem uma ótica de um vencimento não muito longo, não precisa comprar uma NTNB 2050, ele compra uma NTNB 23, 24, até mesmo 2022 ainda tem disponibilidade, atrelado a um índice que representa um pouco de uma cesta de custo deles. Né? Não, perfeito. Então, acho que de investimentos financeiros o pessoal está bem familiarizado, porque já tem na pessoa física, na PJ é a mesma coisa. Vai ter um leque maior, vai ter melhores taxas do que às vezes a pessoa está acostumada. Exatamente. Só que muita gente acha que limita XP Investimentos. Então eu gostaria que você passasse por o que mais XP Empresas da XP pode ajudar os clientes empresários. Legal. E acho que para o mundo empresário, dentro desse processo de construção do modelo XP Empresas, a XP foi percebendo que atender só o cliente investidor
do ponto de vista empresarial, é um nicho muito pequeno. Perfeito. Porque naturalmente as empresas elas demandam caixa, né? Ela precisa comprar matéria-prima hoje para produzir, para vender a prazo. Então, todas as atividades comerciais de produção, etc., normalmente elas consomem muito caixa, né? Isso faz parte de uma realidade brasileira e naturalmente do mundo empresarial, né? Então, mesmo empresas que às vezes são muito grandes, são muito consistentes, elas precisam de capital de terceiros para o próprio crescimento dela, né? Então, uma das situações logo que a gente percebeu foi, e a XP sempre, né, respondendo essas demandas dos escritórios, a gente sempre levantou a bandeira do crédito. Tá. A gente precisa ter uma estrutura de crédito para atender esse cliente aqui nosso, né? De uma maneira diferente, porque hoje eles pegam o crédito dos bancos, porque às vezes as taxas são muito altas e tudo mais. Exatamente. Daí, o que a XP oferece nesse Eu acho sentido? que a primeira linha que a XP colocou como oportunidade, Cobut, foi, bem, hoje vamos imaginar que o cenário dos clientes XP são empresários e investidores aqui dentro, né? Que tem a conta com você, que tem... Quando essa empresa vai tomar dinheiro do mercado, muitas vezes o dinheiro está aqui contigo, alocado em operações de 3, 4, 5 anos, dentro da ótica de longo prazo da pessoa física, né? Primeira coisa que a XP foi desenvolver mecanismos de captura dessas aplicações da pessoa física para poder suportarem a garantia da pessoa jurídica. Entendi. E com operações longas e custo muito acessível, né? Perfeito. Então a gente tem estruturas com custos, porque até aí o mercado faz, né, vincular uma garantia da pessoa física, mas normalmente o mercado tem a ótica só do saldo do dia e eu vou te dar um capital de giro de 180 dias. Entendi. Aquilo não resolve para o empresário, né, porque a vida daqui a pouco acabou, venceu, aí o empresário renova a operação, né? Enfim, paga mais uma rolagem, paga mais uma tarifa, paga o IOF de novo, paga... Bem, muitas vezes a estrutura de capital ela tem que ser alongada. Então, com isso a gente conseguiu desenvolver, por exemplo, operações de até 5 anos para o empresário pagar só no final, incluindo juros. Ou seja, ele tem um investimento financeiro por de 5 anos. Exato. E daí ele consegue pegar um empréstimo colocando esse investimento em garantia com juros muito baixos. Muito baixo. Isso é o famoso chamado de... O crédito colateralizado. Exatamente, que foi uma inovação principalmente no custo e no fluxo de pagamentos. Porque no mercado empresarial, né, acho que é até bom falar para o teu público, você tem a operação balão, que a gente fala que é essa com vencimento final, só que o mercado bancário brasileiro sempre fez isso com prazo muito curto, 90 dias, 180 dias. Entendi. Ou seja, não resolve a vida, né? E as operações parceladas sempre com uma parcela 12 PMTs, 18 PMTs. Isso onera muito, porque o empresário toma 5 milhões hoje e começa a pagar uma parcela de 200 mil no mês seguinte. Entendi. Então ele tem um custo. Qual que é o maior custo dele, por exemplo? Folha, matéria-prima e o banco, né? Quer dizer, quando a gente começa a olhar uma operação colateralizada com prazo alongado, que ele não tem essa parcela, muitas vezes a gente tira um desencaixe financeiro que é relevante e ele resolve, ele não precisa ficar renovando essa dívida nos bancos a todo momento. Até porque a gente sabe que o mercado bancário, e isso é aqui e é em qualquer lugar do mundo, você tem momentos de juros mais baixos, momentos que o juro sobe, momento que a liquidez, né, ela é um pouco mais escassa. Imaginando o Brasil no cenário atual, a gente tem uma eleição chegando, os juros estão em alta, a inflação está em alta, tudo isso faz com que o crédito empresarial seja mais caro, né? E possivelmente daqui a 3, 4 meses vai ser mais caro do que hoje, porque os juros vai ter subido mais um pouco, a inflação vai ter, né, acumulado um pouco mais e a gente vai estar mais perto do cenário eleitoral. Então, com isso a gente tende, ao dar um crédito alongado, o empresário ele risca um problema que ele tem para resolver todo mês ou a cada 3 meses, de sentar com os bancos para renovar, para alongar, para parcelar a dívida. A XP inovou nessa questão de crédito também. Também, não só de exatamente. Tá. Investimentos, crédito, qual? Aí a gente pode falar de câmbio, tá? Eu acho que câmbio é algo muito importante para o mundo de empresas. Tá. Diga aí como que as empresas, sobre esse processo de câmbio. Perfeito. Então hoje, acho que isso é um reflexo da economia, né?
se a gente olhar qualquer matéria-prima, se a gente olhar qualquer item que a gente possa, né, consumir, em qualquer cadeia produtiva, a gente tem itens importados, né? Sim. E isso é natural, hoje é uma economia relativamente aberta, o Brasil ainda não é tão aberta quanto as outras economias, mas dificilmente uma empresa consegue produzir um item, né, sem ter matérias-primas, sem ter componentes importados, sem contratar um serviço externo, que às vezes pode ser eventualmente um serviço de armazenamento de dados na nuvem, né, que parece que isso muitas vezes é importado. Porque a provedora de serviço está fora, né? Até por uma questão tributária. Ela pode ter uma unidade local, mas o serviço você contrata fora, remete, fecha um câmbio e remete para fora. Tá. Né? Então o câmbio é algo do cotidiano das empresas. Tá. Eu acho que poucas empresas, poucos segmentos, a gente tem alguma situação que não tenha que fechar um câmbio. Seja esporádico, para uma importação específica, uma máquina, né? Normalmente quando o empresário vai aumentar a capacidade produtiva, ele vai olhar maquinário, muitas alternativas são de trazer de fora, né? Ou para matérias-primas, para algo que é mais recorrente. Tá? E do outro lado, também a gente tem um mercado que também o empresário brasileiro está sempre muito atento às oportunidades de fora. Até porque, como a nossa economia é muito cíclica, né, é saudável para o empresário exportar. Ainda que não seja majoritariamente a sua produção, mas isso compõe, né, um equilíbrio, porque às vezes o Brasil está com a economia mais retraída, mas países lá de fora estão crescendo. Perfeito. Então, às vezes 20%, 30% da exportação é super saudável, gera uma receita em dólar, então isso diminui também a preocupação dele do dólar, né? Pô, se o dólar for a 6, a 7, uma parte exportada, compensa um pouco essa linha de custos. Então, boa parte, e o empresário brasileiro, como é muito dinâmico, está acostumado com as nossas dificuldades tributárias, de produção, de cadeia produtiva, ele compete muito bem com o empresário internacional, porque ele chega lá fora, ele talvez tenha um processo de amadurecimento tão grande, de tantas dificuldades que ele passou ao longo da construção de 10, 20 anos da indústria dele, que ele tem um produto tão bom quanto um alemão, quanto um italiano, quanto mesmo, e às vezes ele consegue ser competitivo, claro que depende muito do segmento, um produto China, né? Então é claro que aí depende um pouco do segmento. Então câmbio é até bom abrir um pouco o leque, porque ele não é só o fechamento do câmbio, né? O fechamento do câmbio é aquilo que, né, a gente faz quando a gente vai viajar para fora, a gente vai lá e compra o dólar na pessoa física. Só que aí a gente normalmente compra em espécie, né, para levar aqui para passear. O empresário ele fecha o câmbio de uma forma, vamos dizer, eletrônica, né? Ele liga num banco, liga numa corretora, liga para nós, ele fecha, ele debita a conta dele em reais, gera uma ordem de pagamento em dólar e vai para o banqueiro lá de fora em 2 dias o empresário lá, a contraparte dele recebe, né? Mas isso vai muito antes, né? Porque isso foi só a transação, né? Foi só o pagamento. Quando o cliente tem uma fatura em dólar para pagar, né? Tem lá seus 100 mil dólares para pagar daqui a 180 dias, vai cair em outubro, tá certo? Pertinho ali da eleição. Hoje a gente conversa com esse funcionário, com esse empresário, e a primeira pergunta que ele faz, o que você acha do dólar? Vai subir, vai cair, se subir muito ele vai estar... Exatamente, ele vai ter um prejuízo. O que eu faço? Fecho agora antecipado? Mas se ele fecha antecipado hoje, ele tem que dispor do caixa, tá certo? 100 mil dólares são quase 500 mil reais. Deixar esse dinheiro rendendo até lá, é isso aí. Ele perde a rentabilidade. Hoje, exatamente, ele perderia, vamos imaginar, em 6 meses, se a gente fizer uma conta simples, 6% do valor, né? Então, em tese, se o dólar subir 6%, o caixa dele protege. Exato. Se subir mais, já é. Se subir menos, ok. Mas vira uma aposta, dá pra né? prever. Se a gente olhar esses últimos 3 dias, a gente teve 7 de alta. Então você percebe que 3 dias de dólar pouco estressado, porque já teve, né? A gente já acompanha o mercado faz tempo, né, Kobuchi? A gente sabe que
às vezes o dólar, né, tem uma frase, né, popular para o dólar que é o seguinte: ele sobe de elevador e desce de escada. Então sempre a alta tende a ser mais alta. Entendi. Né? Então, o que eu indico, né? E essa pergunta é muito frequente. Como que o dólar vai estar no final do ano? Como que o dólar vai estar na época da eleição? Né? A gente tem a equipe de análise da XP, que se embasa em uma série de premissas e ela desenha um dólar de equilíbrio. Né? Só que isso é com base na premissa atual. Então ele faz um dólar... É que nem os negócios do Boletim Focus, exatamente. Inflação. Não acerta não nunca. Acerta, não tem acerta. N variável. Esse negócio aí tem que esquecer. Não dá para confiar. Não dá. Porque até para o público, para o empresário, ele tem que olhar o seguinte: como é que é feito isso? Isso é feito de uma forma séria, né? Porém, com as variáveis de hoje. Só que as variáveis vão mudar. Também, né? Uma grande variável esse ano, eleição. Não está na nossa mão, a gente não sabe como é que vai ser. Hoje a gente não sabe nem efetivamente, oficialmente, quem são os candidatos, porque a gente está em abril, né? A candidatura oficial ainda não aconteceu. Então, toda essa premissa ela vai mudar ao longo do ano. Então, o que eu falo para o empresário é o seguinte: tentar adivinhar o dólar nunca é uma boa escolha, porque se você errar, né, ele vai machucar o teu custo. Ele vai machucar o teu faturamento, ele vai machucar a tua venda. Tem né? negócios que até fecham porque Exato. o dólar dispara e daí o cara não consegue, ou seja, não tem nada a ver com oferta, demanda do negócio dele. Assim, não. Tem a ver exatamente que às vezes com uma variável específica que subiu demais e acaba influenciando no negócio dele. Por isso, ele tem que se proteger através das operações de derivativos e tudo mais. Exatamente. O pessoal até fala que derivativo é perigoso, né? Alavancagem, etc. Depende o uso. Porque tem gente que usa derivativo para quê? Opções, estratégia do pozinho, botar pouquinho para disparar, vou ganhar tanto. No entanto, a origem foi exatamente para hedge, para proteções, exatamente como isso. O cara, sei lá, tem uma fazenda e daí ele vende café, ele precisa saber que o preço do café vai estar lá para ele conseguir sobreviver, ele faz uma proteção de hedge. Então não é só para dólar, mas pode ser de café, qualquer commodity, por exemplo, consegue a gente fazer essa proteção para que tenha uma visão mais estável dos custos do que vai acontecer dos custos mais. E das receitas. Esse foi um ponto importante, porque a XP também ela trouxe uma inovação, Kubuti, e aqui na Maestro a gente tem uma equipe de câmbio, então não são todos os escritórios que têm uma equipe de câmbio e derivativos, né, os derivados de câmbio para auxiliar os clientes a tomar decisões, a entender o que tem disponível no mercado para fazer essa gestão ativa. Né? O que eu falo para os clientes é o seguinte: o dólar é uma variável que você não controla, né? Você pode se proteger, você tem que ter uma gestão ativa sobre ele. Então, se você vendeu o exemplo do café, 100 mil dólares e vai receber em dezembro, você já pagou o teu funcionário, o teu custo, a armazenagem, o frete, já pagou tudo. Se você deixar essa ponta do dólar em aberto, é como se você tivesse vendido uma mercadoria, só que você não sabe o quanto vai receber. Exato. Né? O cliente lá de fora teu, ele vai pagar 100 mil dólares. Só que esses 100 mil dólares pode ser 400 mil reais, pode ser 600 mil reais. Exato. Né? Então, o importante é você olhar o seguinte: qual que é o teu dólar bom? Se o dólar é 5, ele paga o teu custo, ele te dá uma margem razoável para aquele negócio, e você trava ele a 5 para daqui a 6 meses, não interessa se no pico da eleição ele pode estar a 6, porque hoje você já fez o teu custo, esse negócio é passado. Se ele tiver a 6 para o cliente exportador de café, ótimo, porque ele vai estar exportando a próxima safra, tá certo? E aí entra uma inovação da XP. Normalmente o mercado financeiro, para o mundo de empresas, vamos dizer que a gente chama de middle market, para empresas familiares, ou seja, que não é empresa listada na bolsa, né? A gente tem uma pirâmide muito clara, né, Kubuti, que a bolsa brasileira, a gente costuma falar que são os campeões nacionais, né? É o maior frigorífico, são as maiores construtoras, são as maiores empresas do varejo. É o top do top. É o top. Esse mercado acessa diversas alternativas, tem muitas pessoas lá dentro habilitadas a operar, que conhecem, né? Quando a gente sai um pouco desse mercado, vai para o mercado real, que aí a gente tem
pelo menos 50 mil empresas no Brasil que tem porte e que tem a mesma dor do cliente grande. Exato. Só que às vezes o tamanho menor. Só que com um tamanho menor e que por ter um tamanho menor, o impacto dele é maior, porque a pancada do dólar dele, quando ele o maior, ele tudo bem, ele aguenta, sim, né? Tem mais caixa, tem mais caixa. Isso. Já o menor não aguenta tanto se o baque for grande. Exatamente, o baque é grande, vira um prejuízo num ano, de repente no segundo ano consecutivo ele desaparece a atividade empresarial dele. Nesse mercado, a gente consegue fazer operações, por exemplo, não só do dólar, que é a variável primária, mas, por exemplo, do café. Entendi. Porque o cliente também, no exemplo do café, ele também está exposto ao preço do café. Ou do boi gordo, ou qualquer outra coisa, milho, etc. Milho, um peso muito importante para as indústrias são commodities metálicas, né, que a gente chama. A gente está falando de alumínio, a gente está falando de cobre. Então, o exemplo da pandemia foi duro, mas ele acabou sendo didático para as empresas. Porque a importação, por exemplo, para quem faz qualquer produto eletrônico, a gente sabe isso pelo preço de um celular. O preço dos celulares subiram porque algum componente eletrônico muito pequeno, né, depende, por exemplo, de cobre, que o preço explodiu. Depende de um alumínio, depende de outras. Então, você imagina isso numa escala de uma indústria que produz itens de grande porte e que precisam desse preço. Mesmo que o preço a produção seja local, por exemplo, do alumínio, o preço do alumínio está ditado em Londres, porque é a bolsa onde esse ativo está sendo negociado mais fortemente, né? É o mercado de referência. O café vai ser o mercado de Chicago, açúcar também, né? Ele pode até fazer o hedge, algumas commodities a gente tem um hedge, principalmente agrícola, aqui na B3, mas que reflete esse preço lá fora. Agora, por exemplo, uma commodity metálica, a gente não tem alumínio na B3. E aí, o que os clientes precisam fazer a gente pode operar, fazer esse hedge lá fora e o cliente trava aqui o preço do dólar e do alumínio. Com isso, ele consegue fazer uma previsibilidade, a palavra é essa, previsibilidade de custos, por exemplo, para esse ano inteiro. Com certeza. Com isso, ele consegue entender que se o custo dele está já relativamente, né, ele não precisa travar todo o custo, mas relativamente balanceado, sob controle, ele pode focar, por exemplo, em vender a mais longo prazo. Por exemplo, ele pode atuar no cliente que vai comprar mercadoria para o final do ano. Perfeito. Então, porque ele já tem uma ideia do custo. Né? Ele pode Só para explicar para a galera é o seguinte, no mercado financeiro dá para fazer várias coisas meio doidas, tipo vender coisa que você não tem. E aqui também, a gente está falando de opções que você meio que paga um pouquinho, como se fosse um seguro para ter essa previsibilidade. Ou seja, que paga um pouquinho para você ter o direito de comprar ou vender um determinado ativo, seja boi gordo, seja dólar, seja café. Comprar esse ativo a um preço X, que você já acorda no início, né? Fala assim, hoje está 5, quero pagar 5 em tal período. Então, você consegue se proteger através dessas opções. E o que eu falei aqui foi para fazer exatamente esse hedge, essa proteção. Mas tem gente que faz, e aí eu não acho muito correto, apesar de já ter feito um vídeo sobre como eu ganhei 400% com a eleição do Bolsonaro, com opções, foi só para um vídeo didático para criar aqui. Exato. Mas a ideia é exatamente que dá para utilizar essas opções para fazer isso, e a XP auxilia empresas para poder dar essa previsibilidade, que foi a palavra-chave para as empresas que dependem de moedas ou de commodities. Um ativo que pode ser travado, até para concluir esse assunto, é o petróleo. Né? Quer dizer, o petróleo tem cotação em bolsa internacional, né? É um ativo que não depende... a gente entrou numa guerra, né? Ele já vinha subindo. Lembra no começo da pandemia? Ele chegou, o contrato futuro chegou a ser negativo, porque ninguém queria receber petróleo. Né? Então o custo para você pagava, veja como é o mercado, para não receber, porque se você recebesse o petróleo, o estoque você vai ter um problema de armazenagem, né? E você não pode, né? Você tem um problema ambiental. Então, em um determinado momento recente, as pessoas, o mercado pagava para não receber aquele item. Depois o mercado veio normalizando e de repente estourou a guerra esse ano. Né? O preço do petróleo que já vinha subindo, ele estourou. E aí a gente fala, bem, vamos imaginar uma grande transportadora.
poderia fazer esse hedge aqui. Entendi. É claro que o preço diesel na bomba ele não vai refletir exatamente, porque tem escala de tributação, o governo segura um pouco o preço, depois ele recompõe essa defasagem, mas é o ativo subjacente que vai mandar no preço do diesel na bomba. Entendi, sim. Né? Esse é o fato inexorável. Perfeito. Então, se a gente faz o hedge desse petróleo, a gente está procurando aqui manter um certo controle sobre um preço que não está no nosso controle. Perfeito. Né? Essa é a ideia. Entendi. Então, investimentos, crédito colateralizado, câmbio, mas ou seja, tudo isso, gente, dá para comparar o que a XP está fornecendo com os grandes bancões, etc. E muitas das vezes a gente consegue ter um preço mais competitivo. Preço e oferta de produtos. Exatamente, sabe? é verdade. Ou seja, exatamente. não é só o preço por preço, mas o leque de opções que você vai ter que vai ser bem maior. Daí, falando de derivativos, também de fazer essas operações para dar previsibilidade para as empresas. Mais algum outro ponto? Eu até queria citar um ponto que é importante, até o escritório se tornou, né, uma referência dentro do ambiente XP. A gente foi premiado, né, em campanha na parte de seguro-garantia. Tá. Né? Que o empresário, muitas vezes ele precisa, ele acaba não usando ou usando um produto bancário concorrente que ele é mais caro, ele consome o limite de crédito que ele poderia estar usando aqui para outras operações, para capital de giro, para um investimento, para tomar um recurso um pouco mais saudável para a operação dele. Então, um seguro-garantia, basicamente como o próprio nome diz, é um seguro que garante um contrato entre as partes. Tá. Então, o que pode ser isso, né? Vamos imaginar um seguro locatício. Né? Na pessoa física a gente tem isso, né? Você vai alugar um apartamento, o dono do apartamento fala, eu quero um fiador, né? Se você não quer pedir para depósito, ou ainda um seguro-garantia. Isso, né? ou seguro-garantia. Ou seguro-garantia. Então ali já é um caso muito parecido com o da pessoa física. Mas veja, uma empresa quando ela aluga um galpão, por exemplo, para fazer estoque de mercadoria, não adianta um fiador, porque o aluguel é alto. Sim. O contrato é o que a gente chama muitas vezes de contrato atípico. Porque não pode ser aquele contrato 3 anos com uma multa aqui de 3 meses para sair. Porque a empresa está alugando, né, um ativo, ele vai quebrar a parede, ele vai modificar, ele vai reformar. Um negócio bem mais longo, 10, Exatamente. 20 anos. Ele vai ficar com a marca dele na beira da estrada ali, ele não pode amanhã mudar, ele tem pessoas trabalhando ali, né? Então, essa referência tem que permanecer. Então, muitas vezes ele vai para o chamado mercado atípico de contrato de aluguel. Tá bom. Vamos imaginar um contrato de 10 anos. Né? Dificilmente a gente vai ter um fiador pessoa física com suporte e respaldo financeiro, né? Para garantir um contrato desse. O que vai entrar aqui? Um seguro-garantia, que a seguradora, claro que ela vai olhar os teus números, etc., mas ela vai olhar essa operação, esse ativo, faz sentido para a operação? Né? Faz sentido, porque a empresa por exemplo, é uma indústria, ela está fora de São Paulo e o principal mercado dela é São Paulo. Então faz todo sentido ela alugar um galpão ao redor de São Paulo para fazer o centro de distribuição dela. Então ela vai olhar um pouco mais o racional disso e falar, legal, eu garanto essa locação. Perfeito. O dono do imóvel, que muitas vezes é um fundo imobiliário que a gente mesmo negocia para a pessoa física, né, que muitos dos seus clientes devem ter, eles vão exigir uma garantia, porque ele quer ter a certeza daquele fluxo, né, durante 1, 2, 10 anos. E o seguro-garantia une essas duas pontas. Ela dá credibilidade para o proprietário do imóvel, ela onera pouco o locador, porque quem vai alugar vai pagar ali seu aluguel, 0,5% ao mês, etc. Né? A gente sabe, mas né, tem um padrão. Um produto que às vezes vai custar no banco 3% ao ano, tá onerando esse aluguel. O seguro-garantia, ele vai ter essa solução que é dar segurança, credibilidade para o proprietário, com um custo muito mais acessível do que um produto bancário. E aí esse mesmo exemplo, ele vai se expandir, Kobuchi, para diversas outras relações contratuais que os clientes tenham. Então pode ser uma relação, por exemplo, onde um cliente vai produzir uma máquina, um equipamento específico para a indústria, né?
Provavelmente esse cliente ele vai querer... Qual que é o risco do fornecedor, do fabricante da máquina? Ele fala, bem, essa empresa vem aqui, coloca um pedido, aquela máquina é muito específica para o negócio dele, e aí no meio do caminho ele não quer mais. Ele não quer mais, o mercado piorou, ou ele teve um problema financeiro. O que essa empresa que produziu aquela máquina para fazer, né, um item específico, uma linha de produção específica vai fazer? Né? Ele vai ter um problema. Então, esse contrato entre as partes vão trazer alguns mitigantes. O seguro ele vai atuar como um mitigante no qual a gente chama um seguro performance. Você garante que o comprador... Você pode ter um seguro de pagamento para garantir que ele vai pagar de fato. E o comprador da máquina, ele também tem um problema, ele tem um risco, porque ele fala, se essa empresa, essa indústria não produzir para mim no tempo hábil, eu estou achando que eu vou colocar minha linha de produção no final do ano, para atender o Natal, por exemplo, e esse cara me entrega a máquina em fevereiro. Passou a minha época maior de faturamento. Né? Ele vai ter um problema. Então, o que ele pode exigir dessa parte? Eu quero um seguro de performance. O que é um seguro de performance? É um seguro onde, dentro do contrato, está falando que ele vai entregar aquela máquina naquele prazo, né? E naquelas condições. Veja, ele não está garantindo o funcionamento da máquina. Sim. Isso é algo entre as partes, né? Vai ter uma garantia, vai ter uma assistência, mas ele está garantindo o seguinte: este fornecedor da tua máquina ele vai entregar até a data que vocês combinaram. Se ele não entregar, né? Ou seja, imaginar que a máquina não foi produzida, parou no meio do caminho. A seguradora vai pagar uma multa que seria a multa do que ele teria ganho se tivesse entregue na data certa para conseguir vender. Exatamente. Então, talvez com essa multa, ele vai falar, bem, o fato é, essa máquina não vai chegar na minha fábrica, eu vou ter que terceirizar essa produção e vou perder alguns milhares de reais. Essa multa que está sendo coberta por um terceiro, porque percebe, o contrato vai falar, você entrega a tua máquina, se não entregar tem a multa. Mas percebe que se a empresa não está tendo condição de produzir por algum gargalo financeiro, dificilmente ela vai pagar uma multa, tá certo? O seguro entra aqui com essa garantia dessa relação contratual, né? Uma terceira parte que às vezes tem uma vida financeira mais saudável. Exatamente. Do que nem você falou, porque é o pior dos mundos, se não entregar, a empresa acaba falindo e daí não tem nem a máquina, nem a grana da multa, não tem nada. Exato. Né? E esse pequeno caso assim da máquina, percebe, ainda tem uma outra oportunidade, uma outra possibilidade. Muitas vezes a empresa que vai fornecer a máquina, que vai fabricar a máquina, imagina hoje vai entregar só no final do ano. Ele fala para o comprador, eu preciso de um dinheiro à vista, porque percebe, ele vai comprar matéria-prima, ele fez o projeto, tem todo custo. Ele tem todo um custo. E ele vai ver o dinheiro de fato lá na frente. Né? Muitas vezes esse comprador ele vai financiar essa máquina. Então ele fala, eu quero um 10, 20, 30% antecipado. Porém, se o comprador paga, ele corre um risco também, que é esse mesmo, não só de não entregar, mas ele ficou com o dinheiro antecipado. Sim. Então existe um seguro garantia chamado antecipação. Entendi. Que é o seguro que garante, se essa máquina não for entregue, eu posso fazer um seguro performance, mas eu posso assegurar só a antecipação do recurso. Ou seja, passou o prazo, a máquina não foi entregue, eu recebo de volta. Né? As partes não se entenderam, não teve acordo, vou executar esse seguro. Né? Isso, claro, falando muito simplesmente. Mas o comprador que adiantou lá 30%, ele vai ter de volta aquele dinheiro. Entendi. Ele teve um prejuízo, ele teve né? Mas o dinheiro não perdeu. Ele atrapalhou a vida dele, mas percebe que né? É um pouco como ele vai pagar esse seguro, né? Igual a gente paga o do carro, né? A gente paga e torce para não usar, não é isso? A gente não quer bater o carro porque tem seguro. É a mesma coisa. É a mesma coisa, ele vai pagar um custo acessível, né? Ele torce para não usar, porque se ele usou ele teve um problema, né? Ele teve um descompasso com o fornecedor, né? Então ele teve um problema. E aí dois últimos temas que eu vou falar do seguro garantia, que eu acho que é importante para o público, porque de fato é muito pouco conhecido. O seguro garantia atua também como agente segurador nas ações trabalhistas, tributárias, em ações judiciais que a empresa tenha. E acho que toda empresa no Brasil tem. Né? Dificilmente uma empresa não tem uma
trabalhista. Dizem que o Brasil é o pior país que os caras metem processo e ganham. E por isso que muitos, acho que até bancos, não sei se é banco ou outras instituições que não aguentam porque é muito disso. O Brasil é um terror disso, né? Você tem questão, legislação trabalhista que é muito complexa, então é muito comum empresas muito bem organizadas, Kubut, respondendo a ações milionárias na justiça, porque um imposto, um ICMS, ele foi pago de uma maneira, mas tinha uma portaria diferente naquele período, né? Isso é complicado, porque pagou errado, mas também é uma confusão isso, né? É difícil saber como para pagar certo é complicado. É que nem imposto de renda, né? Tipo, você que tem que calcular certinho, você que tem que pagar. E se pagar errado, ele vai te multar, mas é complexo pagar certo. Então, muitas vezes, pagar certo já é um... Isso não quer dizer que a empresa que tem uma ação seja sonegadora, tem um viés de deixar, de negar um pagamento justo. Não, na verdade, ela só não pagou no acordo, de acordo com a legislação vigente daquele exato momento, né? Então, todo dia no Brasil, você tem portarias, cada estado tem a sua legislação. Então, imagina uma empresa de e-commerce que vende para todas as unidades. Ela tem que ter um tributarista muito eficiente, muito atualizado, né? Naturalmente, essas empresas, em algum momento, elas entram com algum litígio, por exemplo, para ou reaver imposto pago a mais, porque tem isso também, Kubut. A empresa, ao pagar certo, paga mais. Aí, retroativamente, ela apura e ela chega à conclusão que ela pagou mais do que deveria. 1 milhão a mais do que deveria. Porque aí já era, ou dá para recuperar? Aí ela entra com processo administrativo, né? Mas aquilo vai levar um tempo, vai demorar. O governo pagar de volta. Normalmente, sabe o que acontece? Vai se compensar com outro... entendi. Porque no outro ano vai ter que pagar mais imposto. Fica como um crédito. Fica como um crédito. Tá bom. Mas o fato é, a gente tem sempre um exercício das empresas na justiça discutindo causas tributárias, trabalhistas, cíveis, tá? Então isso é muito comum. Percebe que quando a empresa, e isso vale também para as pessoas físicas, a empresa perde ali em primeira instância, né? Ela pode recorrer, ela tem as instâncias superiores. Normalmente ao recorrer, o governo ou a parte, né, mais determinado pelo juízo, exige uma garantia. Porque basicamente é uma lógica falando assim, eu estou vendo aqui que você está errado, mas você quer continuar discutindo, mas me dá uma garantia. Isso muitas vezes arresta um bloqueio judicial da empresa, que é quando o sistema bancário vai lá e puxa o saldo, ele arresta um imóvel que a empresa tem no nome dele. Drasticamente a empresa. Drasticamente. Daí tem um seguro para pegar isso. O seguro garantia, ele entra fazendo o seguinte, e isso é amplamente aceito pelo sistema judiciário, especialmente pós-pandemia, porque o sistema judiciário começou a perceber o seguinte, eu estou asfixiando o meu contribuinte. Tá, sabe? Porque eu bloqueei um imóvel que ele não pode vender, eu bloqueei um dinheiro na conta dele. E às vezes é imóvel que é de produção, ou pega o bem, o financeiro, quer pagar os outros funcionários. Exato. Né? Acaba o efeito dominó. É isso aí. Isso acaba até piorando a questão de lá na frente receber, porque você está asfixiando a capacidade produtiva, né, dessa pessoa jurídica. Então, esse é um ponto onde o seguro-garantia ele é amplamente aceito, seja para processos que estão, vamos dizer, iniciando, estão entrando em fase recursal, ou seja, a empresa está recorrendo, seja processos antigos onde o juiz pode aceitar como uma substituição de garantia. Perfeito. Tá? Muito bom. Então isso ajuda muito a empresa a liberar a caixa que está travado, algum ativo fixo, um imóvel que está ali com a gravação da matrícula, tá? E por último, no seguro-garantia, é o mercado de energia, que é um mercado muito forte em usar o seguro-garantia como uma garantia de compra e venda de energia, e aí você vai olhar, né, acho que para o público é importante falar, mas como é que as empresas compram energia, né? Diferente da tua casa, na grande parte é diferente, tá? Existe um mercado, o mercado nosso tradicional caseiro é um mercado chamado cativo, né? Onde você compra da distribuidora a um preço já determinado igual para todo mundo, né? Percebe que uma empresa maior, ela começa a ter uma demanda
de horários, de quantidade de energia, etc., muito diferentes, de épocas do ano, onde ela usa mais. E existe um chamado mercado livre de energia, onde boa parte das indústrias e até grandes prédios, shoppings, grandes redes de varejo negociam. Ou seja, uma grande rede de varejo ela não compra energia a cada ponto igual a gente compra na nossa casa, porque juntando todos os estabelecimentos ela consome uma quantidade muito grande de energia. Uma indústria média, ela já entra no mercado de energia, porque é mais barato, tá? É mais barato do que o mercado cativo. E é um mercado onde o vendedor, basicamente é uma comercializadora de energia, é uma empresa como se ela fosse uma trading de energia, ela compra energia em contratos de longo prazo, em leilões de energia dos grandes produtores, ela, como se ela estocasse essa energia, na verdade ela tem os contratos e ela vai vendendo isso para o mercado de uma forma fracionária. Tá bom. Né? E esse é um mercado que para você ter uma ideia, o mercado de comercialização de energia, a gente tem mais de 400 empresas no Brasil que fazem só comercialização e de baixo a gente tem desde uma grande montadora de carros até um prédio grande que quando a empresa lá, o síndico, olha aqui e fala, bem, o custo da energia do meu prédio na Faria Lima é tão grande que vale a pena eu negociar, porque você aproveita momentos de sazonalidade, né? Momentos onde a energia está mais barata, etc. E você sai um pouco daquela bandeira tarifária tradicional. Perfeito. E o seguro-garantia entra onde? O seguro-garantia, ele é uma exigência padrão, porque veja, essa empresa que comprou energia do governo, ela precisa de uma garantia, porque o governo são contratos muitas vezes de 20 anos. Entendi. Então o produtor de energia, ele fala, como é que eu vou garantir, né, que essa empresa vai estar aqui de pé, né? O seguro-garantia normalmente entra garantindo os fluxos anuais, porque também 20 anos às vezes é um prazo muito longo. Porém, quando ela vende para uma indústria, ela tem uma carteira de clientes ali grande, muitas vezes é uma venda de oportunidade. O preço da energia está lá embaixo, a empresa compra, ela não tem o tempo hábil, é um mercado muito... quase um mercado tão desenvolvido quanto um mercado de bolsa, tá? Ele é um mercado que está cada vez mais se desenvolvendo. Então percebe que essa parte, ela não tem como analisar a contraparte se vale o crédito da compra de energia. Ela simplesmente fala o seguinte, me dá um seguro-garantia. Porque se ela parar para analisar, né? Imagina um negócio com preço listado em tela, que todo dia é negociado a um preço. Se ela parasse para analisar se aquela empresa tem crédito suficiente para comprar aquela quantidade de energia por 1 ano, por 2 anos, isso não ia não ia dar jogo com o timing do negócio. Né? Então, o que o mercado aqui convencionou? Você quer comprar energia? Faz aqui o teu cadastro e me dá o seguro-garantia. Então, a gente assina um contrato, negociou. Você tem ali alguns dias, um período para apresentar essa energia, para essa garantia. E veja, muitas vezes eu já vi empresa entregando o produto concorrente do banco, que é muito mais caro do que o seguro-garantia. Porque a empresa vai aceitar, perfeito, é o banco que está garantindo, não uma seguradora, mas por que se convencionou? Porque o seguro-garantia tem agilidade da emissão, ela é uma pólice eletrônica, ela tem segurança, porque o mercado tem o mercado de resseguro, né? Então você não tem que ficar se preocupando com um risco de contraparte único, porque esses riscos são equilibrados entre as partes, e ao mesmo tempo você tem já é hábito, né, do segmento olhar e já estabeleceu esse instrumento como um padrão. Né? E aí o que a empresa precisa? De uma casa corretora para poder fazer essa entrega ágil. E isso a gente faz. A gente olha aquele limite, a gente contacta o mercado segurador, a gente busca ali qual que é a melhor alternativa, o melhor preço, e rapidamente a gente tem uma emissão de um contrato e emissão das apólices filhotes para esse cliente. Perfeito. Tá bom? Então isso, o seguro-garantia é um leque que a gente consegue... Enorme, hein? Enorme. Ou seja, cada um desses, né, que a gente está falando tem N opções aí, que aí Perfeito.
a pessoa contar um pouco sobre a empresa, falar dos riscos que a empresa está correndo, das necessidades, para tentar ver quais são as melhores soluções que se encaixam com ela. Perfeito, Né? é isso. Então, seguro-garantia, derivativos, câmbio, crédito colateralizado, investimentos, tem mais algum? E por final, eu diria que, vamos dizer, a XP é estrela, né, desse jogo no mercado, que é o mercado de capitais, né? Que é o mercado de emissão ou de entrada no mercado de empresas listadas, né, quando a empresa resolve, por uma questão de maturidade, de tamanho, ela buscar sócios no mercado aberto. Né? Ou seja, entrar na nossa bolsa de valores, Exatamente. fazer o famoso IPO. Quando a empresa IPO. está no tamanho, estou pensando em entrar no mercado aberto, a XP auxilia a empresa a fazer isso. Exatamente. Tá. Ela, claro que para entrar no mercado, né, como eu disse ali em algum momento anterior, é o mercado dos campeões nacionais, é o mercado das grandes. Não é a padaria da esquina que vai entrar. Exatamente. Ela tem que ter uma maturidade de... O modelo de negócios dela tem que estar testado, né? Ela tem que ter uma governança muito forte, então ela tem que ter um corpo executivo reconhecido pelo mercado, processos internos, balanços auditados, consistência de resultado, porque veja, você na pessoa física ou um cliente teu, não adianta você comprar uma ação de uma empresa porque ela deu resultado no balanço de hoje, que saiu agora do primeiro trimestre. Sim. Se ela dá prejuízo há 10 anos e ela deu lucro hoje, né, a gente não consegue ter uma leitura que é uma reversão de tendência. Sim. A gente quer consistência. Né? O mercado gosta muito de previsibilidade. E ela castiga muito empresas pouco previsíveis. Né? Tá. A gente vê isso na Bolsa. Né? Empresas têm resultados muito fortes, depois muito ruins. Né? Então, naturalmente, quando a gente olha o mercado, quando ela está pronta para listar, o mercado não está olhando o resultado só dela daqui para frente, ela está olhando o mercado, como é que foi os teus últimos 10 anos, né? Porque agora todo o mercado vai olhar. E precisa ter certeza que os dados estão corretos, por isso tem que ser auditado pelas Big Four. Exatamente. Lá, né? Todo esse processo é bastante rigoroso, né? O mercado brasileiro, o mercado de capitais, a XP atua fortemente, ela tem uma sensibilidade muito forte daquilo que vai ter sucesso ou não no mercado, conforme o business, conforme o management da empresa, e é uma das principais casas no mercado brasileiro, compete Sim. com os grandes bancos. Né? Mas o mercado de capitais não é só trazer a empresa a uma listagem pública, né? Não é só trazer a empresa para ter sócios como sociedade anônima. Né? A gente pode ter emissão de dívida. Então, o que é uma emissão de dívida? São aqueles instrumentos também que a gente pode comprar como investidor pessoa física. Uma debenture, um CRI, CRA, né? Cada qual para o seu segmento, né? O segmento imobiliário, o segmento Sim. de agro, uma debenture incentivada se ela for associada ao aumento de capacidade da empresa. Se a empresa quiser capital, consegue emitir uma dívida para... Exatamente. Então, isso também a XP faz. Novamente, ela tem que estar uma empresa... Né, madura, a gente está falando de uma dívida de médio e longo prazo, a gente tem muita emissão a 7, 8, 9, 10 anos. Perfeito. Então, o mercado final comprador tem que enxergar essa empresa como uma empresa de sucesso, né? E não como uma aposta. Né? E dar acesso também a outras empresas, e aí talvez num grau de maturidade um pouco anterior dessas, que é, por exemplo, dar acesso a um fundo de private equity que seja um investidor estratégico. Né? Boa parte das empresas que a gente viu listagem em bolsa, a gente viu que participou de um evento anterior, a própria XP foi um exemplo, que foi um private equity, entrou na empresa onde ela estava num nível mediano da maturidade dela, para quê? Para acelerar o crescimento, para levar governança e para levar consistência de resultados. Né? Geralmente as empresas são listadas, hoje já foram investidas no private equity, não é que nem o Nubank que foi, né, listado, tudo mais. Dificilmente a empresa que ela está familiar, vamos dizer, ela chega direto numa listagem na bolsa. Então, e a XP consegue dar acesso tanto ao mercado de private equities proprietários, ou seja, fundos que a própria XP faz gestão, quanto outros fundos que
estão abertos a investimentos, né? Perfeito. Quando um private equity ele é aberto, a gente tem uma janela de captação de recursos, depois uma jornada longa, né, de investimentos, onde um fundo de private equity conclui isso em 1, 2 anos, ele passa a fazer parte ali do conselho, da gestão da empresa, know-how. Smart money, que não é só o dinheiro, mas tudo mais. Exatamente. Tende a empresa a valorizar e depois vender, e muitas vezes a venda ocorre quando vira um IPO, por Exato. exemplo. Né? Então, esse faz parte de um ciclo. Então, nem todo fundo de private equity hoje, ele está no momento inicial, que é o momento que ele está com caixa para investir. Então, a gente pode buscar outros fundos de outras casas para esse movimento, que é trazer capital intensivo, né? Normalmente são cifras grandes para as empresas, para levar um outro patamar e para melhorar governança e estrutura de capital e tornar essa empresa, quem sabe, elegível ao mercado de capitais na janela que for possível, porque percebe, o mercado de capitais também não é só a empresa estar pronta, né? A janela que a gente fala que é quando os investidores estão aptos àquele tipo de investimento e estiver ok, né? Percebe que esse ano é um ano de mercado de IPOs muito fraco. Entendi. Né? Porque a gente está vivendo um cenário global, um cenário local mais delicado. Então, possivelmente, quando a gente tiver uma janela melhor, a gente vai ter empresas que se prepararam, que estão aptas e que vão ali entrar numa listagem. Perfeito. E isso é um processo. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo de anos. E quando a gente fala de mercado de capitais, também tem relação, tipo, quero fazer uma fusão com uma outra empresa. Perfeito. Isso também ajuda. Exatamente. Né? Às vezes o cara já quer aposentar, quer vender a participação inteira da empresa e daí também a XP ajuda. Perfeito. E aqui, que é um mercado de fusões e aquisições, né? Então, esse ponto foi bom, você tocou por último, quer dizer, muitas empresas a gente sabe que tem um problema de sucessão, muitas empresas a gente já viu no Brasil se deteriorarem ao longo da troca de gerações, né? Porque você começa a diluir controle, você começa a diluir acionistas, quem comanda, muitas vezes isso não está previamente acordado, né? Então, às vezes a solução de uma empresa muito bem constituída por aquele fundador que está lá, que viveu aquela empresa durante 30 anos, muitas vezes a melhor solução para ele e para a família é a venda daquela empresa. E a boa venda é quando está no auge, é quando a empresa está bem, é quando ela não tem problema. Quando ela tem problema sucessório, que de outras vai afetar o lado financeiro, comercial, imagem, marca, a venda ela é muito subavaliada, né? Sim. Então, não, tem razão. E muitas vezes a empresa quer também comprar uma outra empresa. Ela precisa de uma assessoria financeira para entender variáveis. Vale a pena? Faz sentido? Qual o preço? Qual o preço, né? Então, e muitas vezes a empresa ela gosta, ela tem a vantagem ao ser anônima na transação de melhorar o preço, porque essa negociação é fria quando ela é feita por um assessor financeiro, por alguém que está intermediando, né? Então imagina como um exemplo uma rede de supermercado grande do interior querendo comprar outra rede de supermercado grande do interior. Possivelmente são arquirrivais. Exato. Um não vai sentar na mesa. Um vai achar que vale tanto. Exatamente, o valor nunca vai chegar. Ao passo que quando você tem um assessor financeiro, que é assim dito, que é quem representa a outra parte, sem mostrar, né, no momento inicial quem que tem um sigilo, aquela transação ela se torna mais fria. Entendi. Ela se torna uma transação de números, que é como deve ser. Né? A emoção não pode contaminar isso. Combinado. Tá certo. Esse mercado de capitais já vi que é patamar para gente grande. Para quem fatura centenas de milhões. Exato. Né? Mas os outros itens, digamos que são mais acessíveis. Mais acessíveis, sem dúvida. Tipo, a pessoa que está assistindo o vídeo tem uma empresa. Qual que é o tamanho que a empresa tem que ter? É faturamento, é investimentos financeiros, é EBITDA, lucro? Eu acho que a jornada nossa, ela começa, vamos dizer, pelo carro-chefe, que é investimentos. Tá. O que a gente julga em torno de R$300 mil como, vamos dizer, um aporte inicial ali de uma empresa. Tá? É claro que dali para cima
constantemente a gente vai conseguindo agregar mais valor para aquela relação comercial, tá certo? Mas ela começa por um aspecto de caixa. Tá, porta de entrada, investimento, caixa, 300 mil. Conforme vai aumentando, aí vai tendo os próximos serviços aqui, Exato. até que chega no mercado de capitais, aí a empresa tem que faturar milhões, centenas de milhões. Mas até para deixar para o teu público, que às vezes pode não ser exatamente o proprietário, mas pode ser um executivo de uma grande empresa que está, né, que te acompanha, está te ouvindo, dentro do escritório a gente pode ir até 3 bilhões de faturamento ano. 3 bilhões. Até 3 bilhões. Então percebe que até para trazer no Brasil, acima de 1 bilhão de faturamento, nós temos 500 empresas. Então, acima de 3 bilhões, a gente vai ter poucas centenas, tá? Mas você acha que alguém está assistindo aqui passa desses 3 bilhões? Possivelmente está enquadrado no mercado. Porque acho que acima de 3 bilhões não há gente que atende. Exatamente. Por uma questão até de mercado, via de regra serão empresas listadas, né? São empresas que têm uma sensibilidade de informação. É o corporate da XP que atende acima de 3 bilhões. Exatamente. E a exceção abaixo aqui, que é importante ressaltar, a gente não pode atender empresas listadas. Justamente para poder manter... Porque a empresa listada ela tem uma questão de... Né, esse universo onde ela entrou, ela é mais sensível à informação, então ela tem que estar sendo atendida. Não pode empresas listadas, acima de 3 bilhões também. Exatamente. Não, algum outro... do resto, né? E aí, de entrada 300 mil reais. Então percebe que aqui a gente pode atender um universo muito grande. Um leque enorme de empresas. Um leque enorme. E a gente vai escalonando vamos dizer, o portfólio de produtos adequado para cada leque. O que é importante, às vezes a pessoa não entende da XP, começa com o investimento já está acostumado com, às vezes, na pessoa física. Exato. Vai sentindo, acho que tem a ver um pouco de câmbio. Talvez de seguro garantia, é isso? Seguro garantia. Exato. Ou então fazer um derivativo, sei lá, a pessoa é um fazendeiro, trabalha no agronegócio, algo do tipo, e vai se experimentando aos poucos. Isso, com o tempo, e entra muito lá do que o teu público, pessoa física, já conhece, né? Que é a diferença da assessoria para uma relação comercial fria, né? Sim. O assessor, ele está na vida mais próxima, né? Ele está entendendo o dia a dia. E isso vale muito para a empresa, porque para a empresa nenhum ano é igual ao outro, nenhum mercado é igual ao outro. Então é muito importante entender, né? Muitas empresas que têm um caixa alto, por algum movimento estratégico, ela começa a consumir aquele caixa. E ela está crescendo. Normalmente uma empresa que está crescendo muito, ela tem pouco caixa. Exato. Porque ela precisa, né? Ela está investindo, ela está comprando máquina, ela está comprando matéria-prima, ela está expandindo unidades. Então, percebe que nem sempre caixa quer dizer uma empresa muito... normalmente está ligado à consolidada, né? Não em crescimento. Então, a empresa em crescimento, às vezes ela tem um caixa baixo para trabalhar com a gente, mas ela começa a perceber depois de um movimento, de um momento de relacionamento, que muitas outras oportunidades, muitas outras lacunas que ela não consegue achar no mercado, ou que ela tem que contratar uma corretora para um mercado específico de hedge, mas o seguro garantia ela faz uma corretora de outro que não tem nada a ver, e o CDB dela, a liquidez está no banco. Às vezes ela está falando com 5 interlocutores que ela poderia estar de uma forma centralizada, numa experiência mais uniforme, sabendo com quem está falando, com alguém que já conhece. Melhores preços, tudo mais. Exatamente. Então acho que o importante com o tempo, isso é só o tempo e a experiência, porque é uma relação de confiança que a gente vai ganhando com o cliente vai percebendo que quanto mais produtos ele é atendido pela mesma casa, pela mesma pessoa, quando ele vai falar do seguro garantia, ele não precisa contar a história dele de crédito, a gente já sabe, já está tudo conectado. Então, essa demanda a gente consegue traduzir em uma oferta de produtos mais adequado, com um dispêndio muito menor de tempo, de explicação, né? E aí o cliente começa. Isso vale para o câmbio, porque vai entender, já entende o mercado dele, já entende para onde importa, o que exporta, para onde vai, qual que é o fluxo, que época do ano que é mais sazonal. Então o assessor já começa a olhar
um movimento de câmbio, o câmbio começa a despencar, depois o câmbio começa a disparar, já entra uma trava de alta de dólar, uma hedge cambial, uma proteção. Então muitas vezes o cliente fala, não estava nem olhando, mas faz sentido. Né? Então aí é o lado da assessoria, que é tentar procurar uma frase assim que eu gosto de, que é o seguinte: o risco para uma empresa é igual na rua quando a gente está. O risco é o ônibus que a gente não está olhando. Exato. É aquele que atropela, né? Porque é que a gente não está nem esperando, né? Exatamente. Então, é que nem o Joyce Day. É isso aí. Um dia, pum, vai embora. Não é um negócio que a gente estava percebendo, daqui a um mês eu acho que vai ter tal. Não é. É isso. O risco para as empresas é o que ela não está esperando. É um dólar que de repente pode ir para 7, ela não está esperando. Exato. É uma inflação que pode permanecer alta, que ela não está esperando. É o preço do petróleo nas alturas, que até 4, 5 meses atrás ela não estava esperando, né? Então a gente tenta olhar e falar, olha, esses riscos estão no teu negócio. Todo dia quando você abre a tua empresa, você tem esses riscos. Será que a gente não consegue conectar com produtos financeiros que resolvam ou amenizem? Perfeito. Possivelmente a gente não consegue, né? Porque novos riscos e novas variáveis surgem a cada dia, mas a partir do momento que a empresa consegue controlar boa parte dessas variáveis, ele consegue despender mais tempo para o business dele, para produzir melhor, para vender melhor. O cara não tem que ficar com o cu atrás da orelha, se o dólar vai subir ou vai cair, etc. Exatamente. E outra coisa, tem que ver, putz, o que a minha demanda está querendo, qual que é a inovação que eu faço no meu negócio, no meu serviço, né? Isso que tem que tirar o sono, entre aspas, do empreendedor, do empresário, né? É isso. Show de bola, fechou com chave de ouro. Perfeito. Obrigado, Kobuti. Valeu, obrigado aí o pessoal do canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, me manda mensagem. Eu tenho acesso direto aqui ao Ramiro. É isso aí, estou à disposição dos clientes para bater um papo. Quem trabalha em empresa, quem é empresário, a gente poder atender aqui será um prazer. Tá? Super receptivo, estamos com as portas abertas. Muito obrigado, até mais. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.